Eu nunca imaginei que o amor pudesse me ensinar tanto e, ao mesmo tempo, me quebrar em tantos pedaços. Quando conheci Marcos, tudo parecia um novo começo. Eu acreditava que era o amor da minha vida, aquele que chega para somar, para dividir sonhos, para construir um nós. Mas às vezes, o amor que chega sorrindo é o mesmo que, aos poucos, apaga a luz dentro da gente. Ele tinha aquele jeito seguro, as palavras certas e o olhar de quem parecia entender cada parte de mim. Eu estudava, trabalhava, tentava equilibrar tudo. Marcos dizia que não podia ter filhos e eu acreditei. Até que um dia, a vida decidiu me surpreender. Engravidei, e foi ali que comecei a ver quem ele realmente era. A cada mês de gestação, enquanto eu crescia junto com a minha filha, ele se afastava mais não fisicamente, mas emocionalmente. Continuava por perto, controlando, manipulando, me fazendo acreditar que eu precisava dele quando, na verdade, ele era o peso que me impedia de respirar. Quando Helena nasceu também uma nova versão de mim. Mas essa nova versão veio coberta de dores, cansaço e solidão. Eu me vi tentando ser mãe, mulher e guerreira ao mesmo tempo, com o corpo doente e a alma esgotada. A psoríase apareceu como se fosse um grito do meu corpo dizendo que eu não conseguia mais colocar em palavras. E entre noites sem dormir, mamadas, lágrimas e consultas médicas, eu entendi que a maternidade solo não é sobre ser forte, o tempo todo é sobre ser humana. Mesmo quando o mundo espera que você seja de. Ainda assim, bastava olhar para a Helena tão pequena, tão minha, para lembrar que, apesar de tudo, eu não estava completamente só. Ela era o motivo, o recomeço, a aurora depois de uma longa noite. E é por isso que estou aqui. Porque a história de Emma não é só sobre dor. É sobre renascimento. É sobre todas as mães que, mesmo despedaçadas, continuam inteiras para seus filhos. É sobre coragem, aquela que a gente descobre quando não tem mais escolha. E se você também já teve que se reconstruir no silêncio, entre uma lágrima e um sorriso, então esta história é para você. Quando Helena nasceu, tudo pareceu se misturar dentro de mim: amor, medo, esperança e exaustão. Eu segurava aquele pequeno corpo nos braços e sentia o coração pulsar tão forte que doía. Era como se eu tivesse sido rasgada em duas partes, uma que queria desaparecer de tanto cansaço, e outra que queria viver por ela, só por ela. Eu me lembro de olhar para o rosto dela e pensar: agora é você e eu contra o mundo. E mesmo dizendo isso, uma parte de mim tremia porque eu sabia que o mundo lá fora não tinha piedade de mulheres. Nos primeiros dias, tudo parecia um sonho embaralhado. As madrugadas eram longas, os choros constantes e o silêncio pesado. Marcos aparecia quando queria, com o mesmo olhar seguro de antes, mas agora vazio. Ele dizia se importar, mas era o tipo de cuidado que machuca, o que faz você duvidar da própria sanidade. Ele me olhava e dizia que eu estava exagerando, que era drama, que eu devia ser grata por ele, ainda estar por perto. Eu acreditava, mesmo sabendo que aquele por perto nunca foi presença de verdade. Conforme os dias passavam, comecei a sentir o corpo reagindo de forma estranha. A pele ardia, manchas apareciam e uma coceira incessante tomava conta de mim. Eu tentava ignorar, cuidar da minha filha, amamentar, arrumar a casa, estudar nos intervalos, fingir que estava tudo bem. Mas o espelho denunciava: algo dentro de mim estava doente, não só no corpo, mas na alma. Foi quando a médica falou em psoríase. Eu ouvi o diagnóstico e apenas assenti, sem lágrimas, sem surpresa, porque, no fundo, eu já sabia, era o meu corpo gritando o que eu insistia em calar. Marcos não entendia. Ou talvez não quisesse entender. Dizia que era frescura, que eu precisava me arrumar mais, voltar a ser quem eu era. Mas como voltar a ser a mulher de antes quando o mundo agora cabia num berço? Quando cada segundo do dia era dividido entre o choro de um bebê e a tentativa de não desabar? A verdade é que ele nunca quis uma parceira, quis alguém que o admirasse, que o colocasse no centro. E eu, por amor, aceitei ser figurante na minha própria história.
Lembro da primeira vez que saí com Helena sozinha. Ela tinha apenas 3 semanas. O sol queimava, o corpo doía, eu carregava mais do que o peso dela nos braços carregava o medo, a culpa e o silêncio. Fui ao posto de saúde e voltei com as pernas trêmulas, o leite vazando e um nó na garganta. Nenhum sorriso, nenhum olhar de apoio. Apenas a sensação de ser invisível. É curioso como a maternidade pode ser tão reverenciada nas palavras, mas tão solitária na prática. A doença avançava. As feridas se espalhavam e, junto com elas, um sentimento de impotência. Eu me escondia para chorar, para não assustar minha filha, para não dar a Marcos o prazer de me ver fraca. Às vezes eu olhava para as minhas mãos descascadas, machucadas e pensava se um dia eu conseguiria tocar o rosto de Helena sem dor. A cada madrugada, prometia a mim mesma que no dia seguinte seria mais forte, que encontraria um jeito. Mas a força não chegava e a culpa crescia no lugar dela. Certa noite, o desespero veio como uma onda. Helena chorava sem parar, com fome, o choro ecoava pelas paredes, enquanto a coceira me consumia inteira. Eu tentava acalmá-la, mas minhas mãos ardiam. Eu me sentei no chão, encostei as costas na parede fria e deixei que as lágrimas caíssem junto com o leite que escorria do meu peito. O som da noite era uma mistura de choro e respiração ofegante. E ali, entre a dor e o amor, percebi o quanto a maternidade sola pode ser brutalmente bela, porque é o amor lutando contra o limite humano. Naquela madrugada, olhei para Helena dormindo depois de Má. No dia seguinte, Marcos apareceu de repente. Disse que sentia falta da filha, que queria ajudar. Eu quase acreditei. Ele ficou por algumas horas, trocou 2 palavras doces e 3 olhares frios. Quando foi embora, deixou no ar aquele vazio familiar, o tipo de ausência que pesa mais do que a solidão. E eu percebi, o pior abandono é o de quem fica, mas nunca está. Comecei a escrever num caderno velho. Escrevia tudo o que sentia, cada dor, cada pensamento, que eu não conseguia dizer em voz alta. Era minha forma de não enlouquecer. Ali entre as páginas, eu voltava a ser Amy, não apenas a mãe de Helena nem a mulher de Marcos, mas eu mesma. Descobri que a escrita podia ser um abrigo, e foi nela que encontrei a primeira fagulha do que um dia se tornaria coragem. Os dias seguiam lentos, e a vida parecia um eterno recomeço. Eu acordava exausta, mas com aquele pequeno sorriso me esperando. Helena crescia e, com ela, crescia também a minha determinação. O corpo ainda doía, mas o olhar começou a mudar. De repente percebi que a doença, por mais cruel que fosse, não era o fim. Era o reflexo de algo que eu precisava transformar uma vida inteira que Em meio a tudo isso comecei a enxergar o amor de outra forma. Não mais como algo que vem de fora, mas como algo que nasce dentro, silencioso, resiliente e autêntico. Eu amava minha filha, sim, mas também comecei aos poucos a amar a mulher que eu estava me tornando. Uma mulher que, mesmo cansada, ainda sonhava. Uma mulher que, mesmo ferida, ainda acreditava na cura. Certa tarde, enquanto dava banho em Helena, percebi que ela olhava para mim com aquele mesmo olhar que eu buscava em Marcos, um olhar de admiração pura, de amor sem condição. Foi ali que entendi que eu não precisava mais de validação, que o amor que eu tanto procurei já existia, refletido nos olhos da minha filha, e isso mudou tudo. Comecei a rejeitar as mensagens de Marcos, as promessas, as chantagens emocionais. Cada "você nunca vai conseguir sozinha", que ele dizia se transformava em combustível. E quanto mais ele tentava me desestabilizar, mais eu me firmava no chão. Pela primeira vez, eu sentia que o medo estava perdendo espaço para algo maior, a coragem. Os meses passaram e a psoríase, embora ainda presente, começou a ceder. Não por milagre, mas porque minha alma estava, aos poucos, se curando. Entendi que a doença não era o inimigo, mas um alerta. Ela me obrigou a parar, a olhar para mim, a enxergar o que eu estava permitindo. E foi assim, entre pomadas e lágrimas, que comecei a renascer. Um dia,
Ao caminhar com Helena no colo, senti o vento bater no rosto e chorei não de tristeza, mas de alívio. Era como se, depois de percebi que eu não precisava ser a mãe perfeita, nem a mulher imbatível, eu só precisava ser verdadeira. E essa verdade, por mais dolorosa que fosse, me libertava. Comecei a compartilhar pequenos trechos da minha história com outras mães em grupos online, e foi surpreendente. Elas me ouviam, me entendiam, choravam comigo. Eu percebi que não estava só, que existiam milhares de Emmas espalhadas por aí, mulheres que amaram demais, sofreram demais, mas que, ainda assim, escolheram continuar. Foi ali que o conceito de mães corajosas começou a ganhar vida dentro de mim. Cada mensagem de apoio que eu recebia era como um remendo na alma. Eu lia histórias de mulheres que também enfrentavam noites insônias, doenças, rejeições. E juntas, começamos a transformar dor em força. Não éramos vítimas. Éramos sobreviventes. Era o tipo de irmandade que não se explica, apenas se sente. E, em meio a essa troca, descobri algo poderoso. A vulnerabilidade não me enfraquecia, me humanizava. Eu não precisava esconder minhas feridas, porque eram elas que me conectavam a outras mulheres. E, pela primeira vez, eu entendi que a maternidade solo não é o fim de um amor, é o começo de um amor novo, maior, mais verdadeiro. Com o tempo, comecei a entender que a dor tinha me moldado, mas não me definia. Ela era parte da minha história, mas não era o ponto final. Cada ferida na pele contava uma lembrança, um limite ultrapassado, um recomeço silencioso. A psoríase ainda estava ali, mas já não me envergonhava. Eu olhava para as marcas e via a coragem, o mapa do que sobrevivi. Marcos continuava tentando se aproximar, em ciclos previsíveis, às vezes com promessas, outras com provocações. Eu já não reagia. O silêncio se tornou a minha resposta mais poderosa. Era curioso como o poder mudava de lugar. Ele achava que me controlava, mas foi no momento em que deixei de justificar, explicar e esperar que eu finalmente recuperei o controle da minha vida. Helena crescia rápido. Cada novo sorriso dela era uma página em branco sendo escrita sem dor. Às vezes, eu me pegava observando-a dormir e pensava em como algo tão pequeno podia ser tão transformador. Ela não fazia ideia de que foi o motivo pelo qual eu escolhi lutar todos os dias, nem de que o amor dela curava ou que nenhum remédio poderia alcançar. Comecei a cuidar mais de mim. Pequenos gestos, simples mas simbólicos. Um banho demorado, um café quente tomado sem pressa, um livro deixado aberto na mesa. Eu voltava a existir fora das obrigações. Aprendi que autocuidado não é luxo, é sobrevivência. Cada ato de carinho comigo mesma era uma declaração silenciosa. Você ainda está aqui, M. E isso é suficiente. Mas a cura não é uma linha reta. Houve recaídas. Dias em que o corpo ardia, a mente fraquejava e a solidão pesava. Em algumas noites, o medo ainda me visitava. A lembrança da relação com Marcos aparecia em sonhos confusos, misturados com o choro de Helena. Eu acordava suando, com o coração acelerado, e me lembrava de tudo que prometi nunca reviver. A diferença é que agora eu sabia, eram só ecos, não prisões. Foi numa dessas noites, especialmente difícil, que algo mudou. Helena acordou assustada, chorando alto. Eu a peguei no colo e, mesmo exausta, comecei a cantar baixinho. A canção que inventei na hora, uma mistura de consolo e despedida. Enquanto ela adormecia nos meus braços, senti que algo dentro de mim finalmente se despedia de vez de Marcos. Aquele ciclo tinha acabado. E no silêncio daquela madrugada, percebi, eu estava livre. Com a liberdade veio o medo, porque ser livre também é não ter mais a quem culpar, não ter onde se esconder. Mas eu aceitei esse novo território, mesmo com os pés tremendo. Comecei a gravar pequenos vídeos,
despretensiosos, contando partes da minha história. Falava da doença, da solidão, do amor e da maternidade real, sem filtros, sem roteiros. E as pessoas ouviam, comentavam. Diziam: parece que você está contando a minha história. Essas palavras ecoaram dentro de mim. Era o que eu precisava ouvir, não para inflar o ego, mas para entender que minha dor tinha virado ponte, que ao expor as rachaduras, eu deixava a luz entrar. E, aos poucos, o que começou como um desabafo virou propósito. Eu já não era mais apenas Amy, a mãe solo. Eu era Amy, a mulher que sobreviveu, que aprendeu a se amar, que transformou cicatriz em narrativa. E quanto mais eu falava, mais eu me fortalecia. Descobri que dar voz à própria história é um ato de cura e de poder. Certo dia, encontrei uma mensagem antiga de Marcos no celular. Por um instante pensei em responder. Mas logo apaguei. Não por raiva, por indiferença. Ele já não ocupava espaço dentro de mim. Eu tinha finalmente aprendido que amor verdadeiro não prende, liberta. E que quem precisa te diminuir para se sentir grande nunca soube o que é amor. Comecei a sonhar novamente, não com finais felizes perfeitos, mas com uma vida leve, autêntica e verdadeira. Fiz planos, voltei a estudar com foco e cada conquista, por menor que fosse, parecia uma vitória sobre tudo que tentei esconder. Eu me via no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostava do que via. As marcas ainda estavam lá, mas agora eram parte da minha beleza. Certa manhã, Helena me trouxe um desenho. Era ela e eu, de mãos dadas, sob um sol enorme. Embaixo, com letras tortas, escreveu: Mamãe eu fortes. Aquelas palavras simples foram o reconhecimento mais puro que eu poderia receber. Ali estava a resposta para tudo. Eu tinha conseguido. Não perfeita, não sem dor, mas inteira. Foi então que percebi, a maternidade solo não me roubou nada, ela me devolveu a mim mesma. Me fez entender que o amor não é o que a gente recebe, mas o que a gente constrói, mesmo em meio ao caos. Que ser mãe é, acima de tudo, um ato de coragem. Eu decidi que a história de Amy não seria apenas um relato de sofrimento, mas um testemunho de superação. Porque cada mulher que escolhe ficar, mesmo quando o mundo vira as costas, é uma heroína. Cada mãe que acorda de madrugada para acalmar um choro, enquanto luta contra as próprias dores, é uma guerreira invisível. E é por isso que hoje eu conto essa história, não para reviver a dor, mas para lembrar que existe luz depois da escuridão. Que toda cicatriz pode se tornar um lembrete de que sobrevivemos. Que toda mulher merece se olhar no espelho e reconhecer ali não a fraqueza, mas a força que a vida forjou. A psoríase ainda me visita, de vez em quando. Mas agora, quando olho para minha pele, vejo mais do que feridas. Vejo capítulos. Vejo resistência. E, acima de tudo, vejo amor. Amor por mim, por Helena, por todas as mulheres que continuam tentando mesmo quando ninguém percebe o quanto dói. Eu entendi que ser mãe solo é viver uma batalha silenciosa todos os dias, mas também é viver um amor tão puro que cura tudo o que o mundo tentou destruir. É saber que, mesmo sem aplausos, o que a gente faz importa. Hoje, quando Helena me chama de mamãe, sinto que cada lágrima valeu a pena. Porque foi nesse amor pequeno, genuíno, que encontrei minha grandeza. E se você que está me ouvindo também carrega o peso da solidão, da rejeição ou das noites insones, saiba, você não está sozinha. A sua dor é legítima, a sua luta é real e a sua coragem é imensa. Eu sou Amy, uma mulher comum, uma mãe imperfeita, mas corajosa. E esta é a minha história, a história de uma mulher que aprendeu que o amor que salva, no fim, é sempre o amor que nasce dentro da gente. E se essa história tocou seu coração, fique comigo. Porque aqui, em Mães Corajosas por Marilyn, cada relato é um lembrete de que a dor pode até nos derrubar, mas é o amor,
O amor que nos levanta. O tempo passou e a vida que antes parecia suspensa entre dores e silêncios começou a se reorganizar. Os dias ganharam novos tons e o que antes era sobrevivência virou rotina simples, imperfeita, mas cheia de sentido. Reencontrei pequenos prazeres, o cheiro do café pela manhã, o som de risadas vindas da sala, a sensação de paz quando o sol atravessa a janela. Não me tornei a mulher de antes, tornou-me outra. Mais madura, mais calma, mais inteira. Helena cresceu entre abraços, canções e histórias contadas em noites frias. Ela aprendeu que amor é presença, é olhar, é toque. E um dia, do nada, olhou para Amy e disse: "Eu te amo, mamãe." Foram palavras pequenas, mas que ecoaram como trovão dentro dela. Era como se todo o caminho percorrido, todas as lágrimas, todas as feridas se transformassem em gratidão. Aquela frase simples foi a prova viva de que, mesmo com tantas tempestades, o amor havia vencido. Sorri. E naquele sorriso havia paz. A paz de quem não precisa mais provar nada a ninguém, de que olhei para Helena brincando e percebi, Helena era feliz. Não porque o mundo fosse perfeito, mas porque aprendeu desde cedo que o amor é o maior abrigo que existe. A vida, aos poucos, retomou seus rumos. Amy voltou a estudar, conseguiu um novo emprego e, com o tempo, construiu um lar onde antes havia apenas sobrevivência. O medo ainda aparecia disfarçado em lembranças e inseguranças, mas já não mandava em nada. Agora, era ela quem escrevia a própria história com firmeza, com doçura e com coragem. Os dias difíceis não desapareceram, mas ganharam outro peso. Cada dificuldade trazia um aprendizado, cada queda, uma nova chance de recomeçar. Aprendi a rir do caos, a encontrar beleza até nos dias cinzentos. E quando olhava para trás, já não via tragédias, via capítulos. Todos necessários para que me tornasse quem sou hoje. Marcos, por fim, se perdeu nas próprias escolhas. Tentou voltar algumas vezes com palavras ensaiadas e gestos de arrependimento. Mas Amy já não o odiava, tampouco o queria. Ela o via como parte de um passado que a empurrou para o futuro, um espelho do que nunca mais aceitaria. Às vezes é no fim de um amor que nasce o verdadeiro amor próprio. Com o tempo, a psoríase foi diminuindo, até se tornar quase invisível. Mas Amy nunca quis esconder as marcas que ficaram. Elas eram um lembrete vivo de que a dor passou, mas a força ficou. Ela dizia para si mesma, em voz baixa: "Isso também sou eu." E, de certa forma, aquelas cicatrizes se tornaram sua assinatura, uma prova silenciosa de resistência. Hoje, quando o dia amanhece, Amy e Helena têm seu pequeno ritual. Abrir a janela, respirar fundo e dizer juntas obrigada. Um gesto simples, mas poderoso. A menina ainda não entende o peso dessa palavra, mas um dia entenderá. Por enquanto, ela apenas sorri, o sorriso dela é o suficiente para que Amy saiba que tudo valeu a pena. A maternidade solo deixou de ser um rótulo e passou a ser uma conquista, porque ser mãe sozinha nunca significou ser fraca, significou ser duas em uma só. Ser abraço e abrigo, ser amor em sua forma mais pura. E eu descobri com mansidão e firmeza que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo tremendo. E quando Helena corre pela casa, rindo alto, chamando mamãe, vem ver. Amy vai com o coração cheio e o corpo leve. Porque agora, o amor não pesa, sustenta. Cada passo que ela deu, cada noite que chorou, cada vez que pensou em desistir, tudo a trouxe até ali. E naquele riso inocente, ela encontra o motivo de tudo. O tempo ensina, às vezes de forma dura, que a dor também é mestra. Foi ela quem mostrou a Amy o valor do silêncio, a beleza da imperfeição e a força que mora em recomeçar. Ela entende agora que não existe fraqueza em chorar, nem vergonha em pedir ajuda. Que a verdadeira fortaleza está em continuar mesmo quando o chão parece sumir. E é por isso que essa história não termina com um ponto final, mas com uma vírgula.
porque todos os dias ela segue escrevendo novas linhas com erros, acertos, sorrisos e recomeços. A vida, afinal, é um ciclo de quedas e renascimentos. E cada mãe que escolhe continuar está, sem saber, inspirando o mundo ao redor. Talvez o maior aprendizado de tudo isso seja entender que o amor não é o que recebemos, mas o que damos. Mesmo quando parece não haver nada mais a oferecer. O amor de uma mãe é a prova viva de que milagres existem não como eventos grandiosos, mas como gestos pequenos que transformam tudo ao redor. Então, se você chegou até aqui, leve essa mensagem com você. O amor pode até não curar todas as dores, mas ele dá sentido a cada uma delas. E se um dia você se sentir sozinha, cansada ou invisível, lembre-se, dentro de você existe uma força antiga, imensa e luminosa que te faz levantar mesmo quando o mundo insiste em te derrubar. E se essa história tocou o seu coração, se em algum momento você se viu um pouco em M, ou reconheceu a sua própria força em meio às lágrimas, eu te convido a ficar aqui. Em Mães Corajosas por Marilyn, cada relato é um espelho, cada palavra é um abraço. Curta este vídeo, compartilhe com outra mãe que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar fazendo parte dessa comunidade de mulheres que transformam dor em luz. Porque, no fim, é isso que somos, mães, sim, mas, acima de tudo, corajosas.